Nós ouvimos.
toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Confesso aos irmãos que eu estava com saudade já. Quarta-feira nós fizemos uma viagem assim meio de última hora, depois do culto. Falei para Keila, minha esposa, vamos bem ali. Ela sempre acostumada a chamar ela para ir embora mais cedo do culto. Acaba ali, eu quero ir embora logo. Falei, vamos embora. Ela falou, já vou. Falei, não, vamos que a gente vai lá do meu pai. Detalhe, meu pai mora a 1000 quilômetros daqui. Juntamos, passamos em casa, pegamos as coisas e viajamos. Sem programação, sem nada. Mas graças a Deus o Senhor nos levou e nos trouxe em paz. E estamos felizes por estar aqui nesta manhã. E daí 7 dias sem vir na igreja a gente fica com saudade, pastor. Com saudade do pastor, saudade dos irmãos. Aqui é uma grande família. E hoje eu quero convidar os irmãos a abrir a vossa Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Hoje vai ser não num sentido muito de pregação ou ministração, mas num sentido de estudo. E talvez não dê tempo da gente concluir hoje, mas a gente vai concluindo ao longo do tempo. É um assunto que tem me chamado muita atenção e que nesses últimos dias se faz muito necessário falarmos sobre ele. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Os irmãos pôr em pé, um versículo só. Vamos ler todos juntos. Todos encontraram? Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus de poder e de maravilha. Graças te damos, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã, reunidos e unidos, ó Pai, para aprendermos da Tua palavra, para Te adorar e para Te bendizer, oferecendo a Ti, Senhor, esse culto racional. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, assim nós te pedimos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. Irmãos, hoje eu quero falar sobre algo que é importante para a vida de todos nós. Todos nós passamos por ela, todos nós muitas das vezes a constituímos. A igreja é formada por ela, a sociedade é formada por ela, que é a família. Nos últimos dias em que nós estamos vivendo, a família tem sofrido grandes ataques, nós sabemos bem disso. O inimigo das nossas almas faz o que for possível para ele, para destruir uma família. Mas também nós precisamos entender como deve realmente ser formada uma família, de que maneira a gente deve instituir uma família. Para começarmos uma família, se a gente for olhar no princípio de tudo, a gente vai começar pelo casamento. E depois do casamento vai vir a constituição da família e assim por diante. Eu vou tentar dividir em alguns passos, alguns tópicos esse estudo. Primeiro, vamos falar de onde teve início a família, né? Onde foi constituída a primeira família? Quem fez o primeiro casal? Quem uniu o primeiro casal? Foi o nosso Deus. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 24, eu vou ler para os irmãos, diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora idônea para ele. Irmãos, no versículo 18, o Senhor, capítulo 1 de Gênesis, vai falar sobre toda a criação, mas fala de uma forma mais resumida. No capítulo 2, o Senhor vai falar mais detalhado sobre a criação do homem, sobre a criação da mulher. E quando Deus colocou ali Adão para dar nome a todos os animais que o Senhor tinha criado, e Adão fez o seu trabalho, e muitas das vezes as pessoas pensam que o homem não foi feito para trabalhar, ficam colocando culpa em Eva, em Adão, porque trabalha. Mas se nós formos olhar, Adão desde o início já trabalhava, ele já tinha uma função, cuidar de tudo, dar nome aos bichos, cuidar do jardim do Éden, enfim, ele já tinha uma ocupação. Agora o Senhor olhando para aquela situação e falou, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora, alguém que esteja ao seu lado, alguém que esteja junto. Adão teve duas situações na vida dele que só ele teve. Primeiro, não teve sogra, né? Segundo,
teve uma esposa que foi dada por Deus diretamente, literalmente, o Senhor fez e entregou para Adão. Depois disso, o Senhor decidiu, cada um escolhe o seu, como diz o pastor Cláudio Duarte, virou self-service, você faz suas escolhas. Deus não resolveu mais isso, até porque depois que Adão caiu, quando o Senhor chamou ele foi querer colocar a culpa até em Deus e na mulher. Senhor, a mulher que tu me deste. Então Deus falou, então pera lá, então já não vou dar mais a ninguém, cada um escolhe a sua. Então agora é self-service. Mas agora, quando a gente vê isso, Deus unindo esse casal, aí eu começo a pensar e analisar. Para que existe uma família? Como eu devo pensar em uma família? Como uma família deve ser instituída? Como ela deve ter início? Como é realmente, qual é o propósito de uma família? Eu anotei algumas coisas aqui e a gente vai estar falando sobre ela. Uma família ela deve ser formada com oração a Deus, buscar do Senhor como deve ser essa família, como iniciar essa família, quem eu vou escolher para estar ao meu lado para o resto da vida, que esse é o principal, o objetivo principal, as pessoas possam estar juntas. Não devo formar uma família sobre um jugo desigual. Eu já falar um pouquinho sobre isso também hoje. Depois, com um propósito, uma família deve ter um propósito. Deve ser formada para glorificar a Deus e deve ser feita para durar. Por que eu estou falando hoje sobre família? Porque nessa viagem, a gente já vinha pensando nisso há alguns dias e a gente vai conversando, eu e aquele a gente conversa, aqui em Cuiabá a gente conversa pouco. Por causa das atividades do dia a dia, é muito arrochado. Mas quando a gente viaja, são 12 horas de viagem, 13 horas de viagem, um sentadinho do lado, um do outro, a gente vai conversando 13 horas, depois volta conversando 13 horas. Eu e ela, a gente vai colocando algumas coisas em pauta. E daí a gente estava conversando e eu toco muito no assunto de órfãos de pais vivos. Nós temos muitos órfãos de pais vivos. E nos últimos dias tem aumentado grandemente. E também dentro do seio da igreja. Muitos órfãos de pai vivo. Então a família ela foi feita não com esse propósito. Mas por que isso está tão corriqueiro hoje? Por que está acontecendo tanto em nosso meio hoje? E é isso que a gente vai tentar tratar nesse estudo. Agora, se eu tenho uma família e eu quero iniciar ela, primeiro eu vou buscar a Deus. Como fazer essa família? Como iniciar essa família? Como estruturar essa família? Que o Senhor possa me orientar. Irmãos, príncipe encantado, as irmãs que estão na busca dele, desculpa te dizer, não existe. Irmãos que estão à busca da Barbie aqui na terra, também não existe. Mas existem pessoas que você pode sim encontrar como companheiro, como companheira, que pode te auxiliar. Foi esse o propósito de Deus. Colocou uma adjuntora ao lado de Adão, para que pudesse ajudar ele, para que pudesse estar como adiante dele, mas como, não à frente, não atrás, mas uma adjuntora para ajudar. Nós vamos ver, versículo 19 ao 24 de Gênesis, vai dizer assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para esse ver como lhe chamaria. E tudo o que o Adão chamou, toda a alma vivente, isso foi seu nome. Teve muito trabalho Adão, imagina ter dado nome. Se hoje a gente chama vaca, porque um dia ele chamou vaca, chamou boi, porque um dia ele chamou boi. Então foi grande o trabalho dele. Então o Senhor Deus fez cair um som... Versículo 20. E Adão pôs o nome em todo o gado, e as aves dos céus, e todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ambos uma só carne.
Essa parte aqui eu gosto muito, irmãos, porque quando alguém dá um presente assim, uma caixa de chocolate, um presentinho para mim, para Keila, ela fala para os irmãos, eu posso comer e ela vai ficar satisfeita, porque nós somos uma só carne, então eu já como e ela já fica tranquila, né? Irmãos, agora Deus uniu esse casal, mas esse casal passou por muitos perrengues, por muitas dificuldades, logo no início, porque não atentaram à palavra do Senhor Jesus. Se nós formos olhar hoje, muitas famílias estão sendo formadas à reveria, de qualquer maneira. Muitas pessoas hoje se casam para ter um status, outros se casam para fugir de casa, outros se casam porque apareceu uma gravidez indesejada ou inesperada, não era para aquele momento. Então a estrutura familiar hoje está sendo diferente, já está começando de uma maneira diferente. E por isso, mais à frente, os problemas são ainda maiores. E quando Deus não está no meio dessa família, os problemas se tornam, às vezes, insolúveis para quem está vivendo. A gente que está de fora, muitas das vezes a gente olha e encontra uma solução, porque a gente está de fora. Mas quem está dentro da família, às vezes, não consegue respirar, se sente sufocado o suficiente para achar que a melhor solução é separar. Se eu perguntar para todos os casados, talvez uma minoria vai dizer que nunca pensou em separar. Mas uma boa parte vai dizer que já teve os dias maus e que pensou em estar melhor só. Eu estava na casa de uma cliente, segunda-feira, o funcionário nosso fez uma cirurgia e não pôde trabalhar. E eu fui no lugar dele fazer a instalação. E a gente está lá trabalhando e daí tinha duas crianças, uma de 7 anos e uma de 2 anos. O pai cuidou delas durante o dia, a parte da manhã, e daí eu vi o menino falar algo que eu achei interessante, coisa que nós não viríamos jamais há 30, 40 anos atrás. O menininho de 7 anos dando uma bronca no pai dele. Falou para ele assim, faz tal coisa, que se o senhor não fizer tal coisa, o senhor não vai para a casa dos seus amigos. Aí o pai parou e falou, filho, como eu queria ir para a casa dos meus amigos, mas faz muito tempo que eu não tenho mais esse direito. E eu estou ouvindo. O pai foi trabalhar à tarde, eu fiquei lá trabalhando. Aí à tarde eu escutei a mãe tomando conta daquelas duas crianças e quase perdendo o controle. Não tinha mais condição emocional de cuidar daquelas duas crianças, de maneira que ela não conseguiu segurar. Ela falou, eu nunca devia ter pedido conta do meu serviço para ficar aqui. Ela falou isso umas 3 vezes. E eu fiquei pensando, meu Deus, será que esse é realmente o projeto? Por que teve os filhos então se não aguenta cuidar deles? É um momento de angústia que as pessoas passam, mas que elas não conseguem enxergar o lado bom da coisa. Mas porque muitas das vezes não vem de uma estrutura. E a família ela precisa ter uma estrutura. Ela precisa ser feita com um projeto. Vamos ver Gênesis 24, do 1 ao 4. Abra sua Bíblia fazendo um favor. Gênesis 24, do 1 ao 4. Vai falar de algo interessante. Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaac. Nós sabemos que Isaac era o filho da promessa. Sabemos que Abraão já estava de idade. Que existia uma promessa sobre eles. E que todas as famílias da terra seriam benditas sobre a descendência de Abraão. E era Abraão já velho e adiantado em idade. E o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão a seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. Irmãos, aqui Abraão chamou o seu servo, o governador de tudo que ele tinha ali, aquele que era abaixo dele, e deu uma ordem para ele, mas ele fez jurar pelo Senhor, Deus da terra, que não tomaria uma mulher daquele povo em que ele habitava, mas sim da sua parentela. E aí, se a gente for seguir na Bíblia, a gente vai ver que esse homem fez uma prova com Deus. Quando ele chegou lá, falou, Senhor, a primeira mulher que aparecer, eu vou fazer assim e assim. E se assim acontecer, essa é a escolhida. E ele fez, e Deus confirmou o propósito e trouxe a esposa de Isaac. Então nós vemos que aqui
Abraão tinha uma preocupação de quem seria a adjuntora do seu filho, quem ia estar ao lado do seu filho para continuar aquela descendência, para continuar aquela promessa que Deus tinha na vida deles. Não era só uma junção carnal, não era apenas alguém que ia ficar ao lado e ia estar ali por qualquer maneira, não. Na vida de Isaac existia uma promessa, e essa promessa chegaria até todos nós hoje. Nós somos descendência de Abraão pela fé. Então ele tinha que escolher alguém para que pudesse estar ao lado do seu filho. E daí eu começo aqui a enxergar alguns detalhes. Às vezes a gente olha para alguém e alguém fala assim: foi amor à primeira vista. Foi nada, irmão. Isso aí foi o hormônio que mexeu na primeira vista. Você bateu o olho assim, aquele hormônio que está dentro de você, ele mexeu, juntou, como diz os adolescentes, deu uma química aí, e você teve um despertar. Você se interessou, mas isso ainda não é amor. Isso é uma paixão, isso é um desejo, é algo que você viu que chamou a sua atenção. O amor, ele é construído com o tempo. Ele é construído através de uma opção. Nós temos a opção, irmão, de amar ou de não amar. Porque o Senhor deixou para nós assim: amai uns aos outros. Ele deixou uma ordem, ele deixou um imperativo. Nós temos o desejo, a vontade de amar. Daí, conforme você vai se aproximando, você vai conhecendo, você vai se apegando, aí você vai desenvolvendo o amor verdadeiro. Não é esse hormônio que mexe dentro da gente quando a gente bate o olho. Isso aí é carne, não é amor. Mas aquela menina, ela foi sob uma promessa. Ali o servo de Abraão chegou e falou: olha, eu sou o servo de Abraão, e contou toda a história, falou em buscar uma esposa para o filho dele. E ela foi. Existia amor nisso aí? Ela nem conhecia ele, nem ele conhecia ela. Mas existia um projeto de Deus. Então você quer constituir uma família, seus hormônios podem mexer dentro de você, não tem problema. Isso é até bom quando acontece. Mas entenda uma coisa: primeiro, Deus está no meio desse negócio? Será que é da vontade de Deus? Como nós já vimos, Deus não vai mais ficar pegando um e entregando para o outro. Agora é você que faz suas escolhas. Mas como escolher então alguém para uma obra tão importante? Porque o casamento na nossa vida não é apenas algo para suprir as necessidades carnais do homem e da mulher. Não é algo apenas para suprir a necessidade financeira do homem e da mulher. Não é apenas algo para suprir as necessidades emocionais do homem e da mulher. Não. O casamento é um projeto de Deus. O casamento é algo importantíssimo, mas que nos dias que nós estamos vivendo, muitas pessoas têm perdido esse conceito. Se nós formos lá fora, olharmos para fora do contexto bíblico, nós vamos ver hoje que os casamentos estão feitos à revelia. Muitas pessoas hoje se casam porque veio uma gravidez indesejada, não se guardou para o casamento. Falar no meio de jovens não cristãos sobre virgindade, isso ficou hoje careta, isso ficou ultrapassado. Se um jovem de 18, de 20, de 22 anos comentar entre seus amigos, e quando eu digo jovem, tanto homem quanto mulher, que ele ainda é virgem, ele é motivo de gozação, motivo de chacota entre seus amigos. Mas não era assim antes e não deve ser assim hoje. Os jovens devem se guardar para o casamento, para que eles possam casar virgem, sim, para que eles possam ter esse cuidado, sim. Porque a partir do momento que começa a ter a relação sexual sem ter o casamento, você está suscetível, primeiro, é pecado, e depois você está suscetível a ter todo um contexto após isso. Pode vir uma criança, às vezes a família ainda não está estruturada, cada um mora na casa dos pais, depois tem que morar com os pais para poder dar o start na família, e daí você vai trazendo os N processos, N problemas. E que antes isso não acontecia, mas hoje, no dia que nós estamos vivendo, está se tornando, entre aspas, normal. Mas à luz da Bíblia, não é. O Senhor chamou Abraão, tirou do meio da sua parentela e levou para longe. O Senhor disse a Adão que ele unisse
a sua esposa seria uma só carne, mas que eles teriam a sua vida separadamente. Mas tudo precisa ter um processo. Quando eu falo que nós devemos montar uma família sobre oração, não é muitas das vezes você deixar na mão de Deus a escolha do seu cônjuge, daquele que você ama, que você vai amar. Não, é você orar a Deus para que Ele te dê discernimento, para que você não seja enganado por um rostinho bonito, para que você não seja enganado por uma máscara, que após você casar, essa máscara venha cair. Para que você tenha discernimento espiritual, para você enxergar o além, para que você possa fazer prova com Deus, para que o Senhor possa confirmar esse relacionamento que você está querendo firmar com alguém, para que lá na frente, sim, você tenha como conversar com Deus e falar: Senhor, estou passando por dificuldades, mas eu tenho certeza que o Senhor estava no meio desse negócio. Eu tenho certeza que o Senhor aprovou esse negócio. Estava conversando com alguém esses dias para trás, muito traumatizado com o casamento, teve a primeira experiência, não deu certo, e passou por grandes traumas. E eu perguntei para a pessoa: vem cá, mas quando você foi casar, como foi? Você orou a Deus? Deus falou com você se era legal casar ou não, se estava na hora ou não? Não. Quer dizer, falou, mas disse não, e eu temei. Falei: está aí o porquê da sua frustração. Está aí o porquê que você está passando por todos esses traumas, ou passou, e hoje você está com dificuldade de se relacionar novamente com outra pessoa. Primeiro, irmão, nós precisamos ouvir de Deus um sim, para depois ir conversar com alguém. Quando eu fui casar com a Keila, eu fui esperto. Cheguei no meu pastor, falei para ele assim: pastor, seguinte, estou querendo me aproximar da Keila. Quem é a Keila? Aí ele foi dizer para mim as partes boas e as partes ruins. O pastor, não era o pastor Nivaldo na época, um outro pastor, muito meu amigo, ele me orientou e falou: ó, que ele é assim, 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 é assim, assim, assim. Agora a escolha é sua. Se você achar que deve, você investe, senão você recua. Então eu já estava avisado. Aí fomos orar, buscar de Deus uma confirmação. E Deus confirmou no meu coração. Então cada um tem uma experiência. Faça, irmão, Deus é o nosso amigo. Muitas das vezes a gente fica preocupado com Deus, achando que é um Deus, só um Deus carrasco, um Deus de juízo. Ele é um Deus de juízo, mas Ele é um Deus de amor também. Como um pai que você pode sentar e conversar com Ele, falar das suas dúvidas, falar dos seus medos, falar das suas dificuldades, perguntar para o Senhor: Senhor, estou em dúvida, me ajuda, me dá um sinal, me mostra, fala comigo, me orienta. E Deus, como um pai bondoso, vai te orientar tranquilamente. Então não tenha medo de colocar esse assunto na mão de Deus, porque esse assunto, casamento, ele vai impactar no resto da sua vida. Alguém pode dizer assim: se não der certo eu largo. Tudo bem, você larga, mas você já passou por um processo, você já foi marcado, você já teve sua experiência, seja ela boa ou ruim. E se tiver filhos, no divórcio, que é um dos tópicos que eu quero falar com os irmãos depois, hoje não vai dar tempo, o divórcio é a pior tragédia que um ser humano pode passar. Tenha certeza disso. No momento de angústia, talvez para você seja a melhor válvula de escape. Mas eu quero te dizer que depois você vai enxergar que foi um naufrágio na sua vida, e dos grandes. E se você tiver filho, a consequência é ainda maior. Mas isso é um assunto para um outro dia. Hoje eu quero falar como buscar de Deus um casamento. Irmão, quando você for procurar alguém para estar ao seu lado, ou quando você for orientar seus filhos, primeira coisa, julgo desigual não deve ter. Se nós olharmos lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, vai falar sobre o julgo desigual, onde Paulo orienta os coríntios que não tem comunhão entre treva e luz, não tem comunhão. Isso ele estava falando um cunho espiritual para aquela igreja. Mas trazendo para os nossos dias, o que seria um jugo desigual? O que é um jugo, primeiramente? O jugo, ele é uma peça de madeira que era colocado sobre o lombo de 2 bois. E daí colocava a canga para prender o jugo no pescoço dos bois e atrelava a ele uma carga. E esse
Os bois puxavam essa carga. Só que quando eu colocava dois animais diferentes nesse jugo, um sofria mais que o outro. Porque o que tinha mais força, além de puxar a carga, ele tinha que puxar também o outro boi que estava mais devagar. Então era um jugo desigual. Trazendo isso para os nossos dias, o que é um jugo desigual? Aonde os nossos jovens, e muitas vezes até nós mesmos, não prestamos atenção na hora que vamos fazer uma escolha ou uma segunda escolha. Jugo desigual, por exemplo, se eu gosto de estudar muito, me dedico, quero avançar, quero prosperar, quero buscar um recurso, eu vou casar com alguém que não dá a mínima para o estudo? Vou casar com alguém que acha que o estudo é algo secundário, que ele pode deixar para lá? Não adianta. Eu estou entrando num jugo desigual. Se eu sou uma pessoa que tenho muita força de vontade de vencer na vida, de trabalhar, de buscar, de prosperar, independente do estudo, mas eu tenho proatividade, eu vou casar com um preguiçoso? Não vai dar certo. Isso é jugo desigual. Mas quando os hormônios mexem dentro de nós, a gente não olha para nada disso, irmãos. É interessante. Lá fora o pessoal diz que o amor é cego. Muitas pessoas casam por desespero e depois sofrem consequências. Casam porque quer fugir de dentro de casa porque o pai perturba 24 horas no ouvido. Mas o pai está aconselhando com amor, com carinho, porque o pai quer o melhor do filho. Ele pode até estar agindo errado, mas ele sempre quer o melhor. Mas muitos querem fugir de casa. Aí casa com o primeiro que aparece ou com a primeira que aparece. Sai de dentro de casa. Aí, em vez de ouvir as palavras do pai, vai ouvir muitas das vezes lá fora algo desagradável daquele que você escolheu para estar ao lado da sua vida. Ou aquele ou aquela. Aí já foi tarde, porque agora o pai falava com amor, mesmo com rispidez, mesmo com ignorância, mas falava com amor. E talvez aquele que você escolheu por desespero para estar ao seu lado não venha falar com amor, venha falar coisas que vão te destruir, que vão te machucar, que vão te ofender, e que muitas das vezes você vai ter que sujeitar aquilo e não queria sujeitar ao pai, não queria sujeitar à mãe. Casa por desespero. Mas não é esse o projeto de Deus. Não é essa a vontade de Deus. Se eu vou escolher alguém para estar comigo o resto da minha vida, é uma decisão muito forte, é uma decisão muito séria. É algo em que eu preciso estar muito em sintonia com Deus. Por exemplo, se eu gosto de orar, se eu gosto de fazer a obra de Deus, se eu gosto de estar na casa do Senhor, se eu tenho uma vida espiritual ativa, aí eu vou procurar alguém que não está nem aí para a obra de Deus, não vai dar certo. Vai ter um choque de cultura, vai ter um choque no meio desse relacionamento e que vai entrar num jugo desigual. Ou você vai ter que desacelerar o seu ritmo e se sujeitar ao ritmo da pessoa, ou você vai ter que pagar um preço muito alto tentando arrastar essa pessoa para o teu ritmo. E isso demanda muita energia e que muitas pessoas ao longo do casamento não conseguem ter a energia necessária para isso e acabam desistindo, acabam naufragando. Mas aonde veio isso? Lá da escolha. Você não precisava passar por isso. Você passa porque você fez uma escolha errada. Aí, depois a gente vai falar. Hoje não vai dar tempo, mas quem já fez a escolha? Ih, irmão, depois que eu entrei que eu vi que eu estava numa furada. E agora? Vou abandonar o barco? Não, calma, Deus tem solução para tudo. Vai pagar um preço maior, mas Deus pode resolver essa situação. Mas isso vai ficar para um outro dia. Tá? Com propósito. A Bíblia tem tudo com propósito. Vamos ler rapidinho Josué 24:15. Abra sua Bíblia, por favor. Josué 24:15. Tem um propósito na sua família. Sua família não foi feita assim simplesmente porque você quis. Sua família tem um propósito. Josué 24:15. Josué conversando com o povo de Israel, fazendo um novo concerto, ele disse assim para o povo de Israel: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses quem serviram os vossos pais, e que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais.
porém, eu e a minha casa, ou seja, eu e a minha família, serviremos ao Senhor. Então a sua família, irmãos, ela tem um propósito. Uma família não é criada do nada. Uma família não é criada simplesmente para dizer assim, eu tenho uma aliança e eu tenho um status lá na hora que eu vou fazer o crediário de casado. Não é para isso. Uma família, ela é para glorificar a Deus. Uma família, ela é para fazer uma obra específica para Deus. Uma família, ela é um projeto de Deus sobre a face da terra. Ela é um cumprimento de uma promessa. O Senhor falou aqui no primeiro versículo que nós lemos: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, as famílias, elas foram feitas para serem abençoadas. As famílias foram feitas para resplandecer a glória de Deus. As famílias, elas foram constituídas para estarem debaixo da potente mão de Deus. E elas serem um lugar de refúgio, um lugar de abrigo, um lugar de proteção. E muitas das vezes, hoje, no dia que nós estamos vivendo, parece que essas coisas se perderam ao longo do tempo. Mas o Senhor hoje, nessa manhã, quer nos fazer lembrar que existe um propósito no meu e no teu casamento. Existe um propósito na nossa família. Existe algo da parte do Senhor nisso. Irmão, mas eu comecei todo torto. Fica tranquilo, o Senhor endireita. O Senhor tem condições para ajeitar aquilo que começou errado. Não é momento de desistir, não é momento de parar. Talvez você esteja olhando para dentro de si e falando, poxa, o irmão falou que tinha que orar para casar e eu não orei não. Poxa, o irmão falou que tinha que ser no jugo igual e eu olho para mim hoje, eu estou vivendo num jugo 3 vezes desigual. O negócio está muito torto aqui. Vou abandonar. Não, espera. Outro dia a gente vai falar como trabalhar a sua família para que ela possa chegar numa posição em que Deus quer. Mas para você que ainda está no primeiro passo, ainda dá tempo. Saiba escolher debaixo da orientação do Senhor. Oriente seus filhos, converse com os mais jovens. Bom, nós sabemos que outrora os mais idosos, os mais experientes, eles eram ouvidos com um sinal de sabedoria. As pessoas paravam para adquirir conselho deles. Eu, quando tinha 11, 12 anos, eu não andava com gente da minha idade. Eu já andava com pessoas mais velhas que eu. E gostava muito de ouvir os senhores contando história, falando e orientando, porque eles já tinham vivido experiências. Diz que o inteligente aprende com seus erros, mas o sábio aprende com o erro dos outros. Então, ouça conselhos, aprenda. E você que já passou por grandes dificuldades, oriente os demais. A Bíblia diz que as mulheres mais velhas devem orientar as mais novas. Por que a gente passa por tanta dificuldade hoje com os jovens? Muitos jovens não querem ouvir, isso é bem verdade. Mas nós também temos a dificuldade que muitos experientes não querem mais dar conselho. Não querem mais falar do amor de Deus. Não querem mais ensinar, dar exemplo. Porque para eu poder falar com ela aqui, eu tenho que dar exemplo. Senão ela vai dizer, mas você está falando uma coisa e não está cumprindo. Então, me custa caro dar um exemplo. Me custa caro dar um conselho. Mas nós precisamos orientar os nossos jovens. Precisamos orientar os nossos adolescentes. Precisamos orientar as nossas crianças. São a geração do amanhã, se o arrebatamento não acontecer. Como estão sendo formadas as famílias hoje? Como estão acontecendo os relacionamentos hoje? Esse dia eu fui visitar uma irmã. Na verdade, eu fui pegar o menino dela, pequenininho, para passear com a gente. E ela tem uma filha jovem. E estava a filha e o namorado. E ela do outro lado do sofá. Aí eu chamei ela, vem cá, irmã, vem cá, vem cá. Tá queimando sua mão, não? Ela ficou sem entender. Eu falei, você está segurando vela aí? Ela falou, irmão, eu tenho que cuidar. Eu tenho que ter cuidado, irmão. Tá certinho ela, irmãos. Mas hoje, o que a gente vê lá fora? O que a gente vê? Muitas das vezes, o namorado passa para o quarto da namorada, tranca a porta, os pais não sabem nem o que está acontecendo lá dentro. Mas ela sabe se cuidar. Irmão, depois que o negócio esquenta, ninguém se cuida. A gente que tem mais idade que tem que zelar dos nossos. Você tem filho. Filho é a herança de Deus.
Então, guarda, ajuda eles a chegar no momento do casamento. Ajuda eles a vencer a carne. Ajuda eles em oração, mas ajuda eles em conselho. Ajuda eles em atitude. Esteja ao lado deles, orientando e também agindo, zelando, para que a família seja formada da melhor maneira possível. Irmãos, o casamento foi feito para durar. Mas para durar, tem prazo de validade? 6 meses, 1 ano, 10 anos? Tem garantia de fábrica? Não tem. O casamento foi feito para durar até o Senhor o recolher, ou um ou o outro. E por que, irmãos, que não está durando tanto mais? Nós sabemos e vivemos o divórcio. Existe muito. Mas por que acontece tanto no nosso meio? Por que tem aumentado ano após ano? Será que tudo que era antes deixou de ser hoje? A palavra do Senhor ela não mudou. A palavra do Senhor ela é a mesma, ontem, hoje e será eternamente. Será que o projeto de Deus sobre o casamento, que era para a vida toda, agora ele é só para 5 anos, para 10 anos, para 15, para 20? Não, o projeto continua sendo o mesmo. Deus continua sendo o mesmo. Mas a gente tem dificuldade hoje, irmãos, de relacionamento. O problema é esse. Os relacionamentos hoje estão mudando, estão afetando as famílias. Por que estão mudando tanto? Porque nós estamos passando a ser cada dia mais intolerantes. Aí é onde eu digo para os irmãos, nós temos a opção de amar. Eu amo se eu quiser, ninguém me obriga a nada. E quando eu decido amar, a Bíblia diz que o amor tudo suporta. Então eu suporto o meu cônjuge, com as dificuldades que ele tem, com as limitações que ele tem, com as afrontas que ele me traz, porque eu decidi amar. E se eu decidi amar, eu vou procurar o melhor. Eu vou procurar fazer aquilo que melhor há na face da terra para quem eu amo. Isso é realmente amar. Amar não é simplesmente entregar um cartão de crédito com um limite astronômico. Isso que é um bom sinal, né, irmãs? As irmãs não vai achar ruim. Dia 12 está aí, chegando. Não, pastor, dia 12, dia do namorado. Se você quiser entregar seu cartão de crédito, entrega. Mas coloca aquele aplicativo no celular. Toda vez que ela passar lá, você liga. Tá? Você controla. Mas amar, irmãos, não é só isso. Tá? Amar é muito mais. Amar é ajudar a pessoa quando ela está com dificuldades. Amar é ajudar a pessoa que está ficando para trás. Você puxar, esperar, acompanhar. Irmãos, eu já falei para os irmãos sobre o relacionamento dos meus pais e graças a Deus eu pude viver isso. Não foi um casamento perfeito, porque não existe casamento perfeito. Mas a minha mãe tinha muita sabedoria da parte de Deus. E não era crente, mas o Senhor a capacitou poderosamente. Meu pai era da farra. Graças a Deus hoje ele é pastor. O Senhor o salvou. Mas ele era da farra. Então ele chegava para ela e falava assim: eu vou sair. Aí ela falava assim: para onde a gente vai? Ele falou: não, eu vou sair. Ela falou: então tá bom. Ela ia lá, pegava a melhor roupa dele, passava, ajeitava e entregava para ele. Pode ir. Perfume, tudo, ajeitava ele. Ele ia lá na esquina e voltava, irmão. Era só para testar. Muitas vezes era só querendo uma confusão. Mas ela deixava ele ir, ajeitava ele da melhor maneira possível. Ele ia, via que não tinha graça nenhuma, onde ele estava pensando em ir e voltava para casa. E os dois foram felizes 28 anos. Quando ele chegava em casa embriagado, tonto, já tarde, ela esperando ele com fome para almoçar, porque os dois tinham o costume de só almoçar juntos, só fazer as refeições juntos, ela recebia ele com todo carinho. Não recebia ele com briga, com confusão, batendo, xingando. Depois ela conversava com ele, ele se acalmava por um bom tempo, ficava um bom tempo sem beber. E nisso eu fui crescendo e observando aquilo. E eu cresci dentro de um lar bom, seus defeitos, suas dificuldades, mas um lar onde que dava vontade de voltar para casa. Será que os nossos filhos hoje têm vontade de voltar para casa? Eu dei aula no Senai e daí eu tinha um aluno, ele dormia o dia inteiro, a manhã inteira dormindo na sala de aula. Aí um dia eu esperei todos os alunos saírem. Quando ele ia saindo, eu falei: espera um pouquinho. Aí ele ficou ali. Quando ele chegou, quando todos saíram, eu chamei ele e falei: você vem para a aula, mas você só dorme. Vamos fazer um combinado?
Porque se o coordenador passar aqui, ele vai chamar minha atenção porque você está dormindo. Então fica na sua casa, não vai ter diferença nenhuma, você só dorme. Falou, professor, é o seguinte, mas aqui é muito melhor do que a minha casa. Falei, então tá bom, fica aí, só que você entra lá no fundo e dorme, fica tranquilo. Não tinha paz na casa dele e achava melhor uma sala de aula, num lugar estranho, com pessoas estranhas, melhor estar ali do que estar na sua casa. Isso, irmãos, é família. Será que o meu filho, a minha filha, na hora que ela fizer uma coisa errada lá fora, ela vai encontrar na família dela a segurança? Minha mãe sempre me dizia assim, meu pai também. Fez coisa certa, me conta. Fez coisa errada, me conta ainda mais. Seja verdadeiro comigo. Porque se você me disser que você errou, eu vou saber te defender lá fora. Mas se você mentir para mim, quando as pessoas te desmentirem, eu vou estar desarmado e não consigo te ajudar. Então sempre, irmão, quando eu aprontava e não era pouco, eu chegava neles e falava, fiz assim, assim, assim. Passava pelas correções necessárias, mas tinha o suporte necessário. Então eu sabia que eu podia confiar nos meus pais, porque tinha uma estrutura familiar e nós não éramos crentes, mas crescia assim. E hoje em dia é isso que está faltando. E como eu vou conseguir isso? Nós temos uma arma poderosa que é a palavra do Senhor. Nós temos uma arma tremenda que é a oração. Eu posso juntar os meus filhos, posso juntar a minha família em um determinado momento e orar com eles, jejuar com eles, consagrar a minha vida com eles, orientar eles. Abraão era um patriarca, era um exemplo. Josué assumiu a função depois dele. E assim foram prosseguindo, famílias e famílias, meditando na palavra de Deus. Nós vamos ler o livro de Josué no finalzinho da sua vida. Ele chamou o povo de Israel para um concerto. E ali ele deu exemplo. Então, irmãos, nós temos essa oportunidade como família. Eu estou contando esses testemunhos da minha família, irmãos, porque eu gosto de falar daquelas coisas que eu vivi, que eu pude presenciar. Não adianta eu contar histórias de outros, tem que contar as minhas histórias. Então, irmãos, Deus pode fazer coisa tremenda através do seu casamento. O tempo já se foi, eu não vou poder avançar muito. Mas um dos tópicos desse estudo é esse. Para que uma família? Eu solteiro ainda, você jovem que está pensando em casar, você irmão que está solteiro, você irmã que está solteira, para que casar? É só para suprir um desejo carnal? Só para ter uma relação sexual? É apenas para ter alguém ao lado para me ouvir? Para suprir o vazio da minha alma, do meu íntimo, dos meus sentimentos? É simplesmente para uma reprodução humana? De maneira alguma. O casamento ele é um projeto de Deus. O casamento é algo que o Senhor deixou na face da terra para abençoar as famílias. Então, se você quer casar, boa coisa você quer. Mas saiba como buscar da parte do Senhor. Saiba como estar atento. Não pense apenas, não vá para um relacionamento apenas por desespero. Não vá para um relacionamento apenas para fugir do seu lar, da casa dos seus pais. Não vá para um relacionamento apenas querendo mudar de status financeiro. Cuidado com o jugo desigual. Cuidado com as adversidades. Casamento é um projeto de Deus. Agora, nós precisamos entender como fazer para estarmos na presença do Senhor nesse assunto, nessa escolha, nessa vontade. Porque depois, irmãos, que você casar, você constituir a sua família, aí você vai ter uma grande responsabilidade. Porque agora vai ter um outro patamar. Agora não é só mais você. Quando a gente vive sozinho, quando a gente mora sozinho, faço o que eu quero. Se eu quiser lavar a louça, eu lavo. Se eu não quiser, eu não lavo. Se eu quiser lavar roupa, eu lavo. Se eu não quiser, eu não lavo. Só as minhas atitudes vão refletir somente a mim.
Mas depois que eu me caso, depois que eu constituo a minha família, as minhas atitudes vão respingar sobre todos aqueles que estão no mesmo barco. Se nós formos olhar para Jonas, Jonas devia ir para um lugar e não foi. Pegou um barco que ia para outro. Mas todo aquele barco estava perecendo por causa da vida de Jonas. Então, quando a gente casa, nossas atitudes agora elas vão alcançar um âmbito muito maior, algo muito maior. E é um projeto de Deus ainda maior na nossa vida. Então, que nessa manhã nós possamos refletir sobre isso. Em uma outra oportunidade, eu quero falar ainda com os irmãos sobre como essa família deve ser estruturada na presença do Senhor. Como nós devemos prosseguir na presença do Senhor, como família agora já instituída. E depois, numa outra oportunidade, se Deus nos permitir, eu quero falar com você que já passou por um relacionamento e naufragou. Acontece. Infelizmente acontece. Mas e agora? Está tudo perdido? De maneira alguma. O Senhor não perde batalha. O Senhor não perde peleja. O Senhor não abre mão da minha vida e da sua vida. Mas aí nós precisamos então, quem já passou por essa situação, entender em que posição você agora está, para que você possa agir dentro da posição que você está e consiga vencer nesse outro nível de batalha a qual você chegou. Amém? Deus abençoe poderosamente. Você que está querendo casar, boa coisa está querendo fazer. Você que já está casado, você tem um projeto de Deus na sua mão. Cuide dele muito bem. Cuide dele, administre ele, porque você é um mordomo das coisas do Senhor. A sua família foi algo que Deus te entregou nas mãos para cuidar, para zelar, para ser abençoado. Poderosamente abençoado. E a sua família pode ajudar outras famílias a vencer nessa vida. A sua família pode ser exemplo e arrebatar pessoas que estão indo para o inferno. Então a sua família é um projeto de Deus. Amém? Deus abençoe poderosamente os irmãos e agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Não existe palavra sem motivo. Deus tem um porquê dessa palavra hoje. Tinha que falar com alguém. Irmãos, quando a gente fala sobre família, casamento, tem 3 palavras assim muito importantes, que é o amor, a obediência e a fé. Irmãos, as pessoas não sabem o que é amor. As pessoas elas não sabem se elas podem amar. As pessoas não sabem praticar o amor, porque não foram educadas para isso. Elas se relacionam de qualquer maneira sem saber se aquilo é amor mesmo. E cada um tem um conceito do que é amor. Claro, a Bíblia falando, amor ágape do Senhor, amor filo com as pessoas, entre as pessoas, casais. Mas assim, irmãos, o amor ele está muito ligado à obediência, ao respeito. Eu falei para os irmãos da outra vez aqui, que Janete Riva, o nome dele é um grande palestrante sobre família, e ele estudou muito sobre a questão familiar, estudou muito. E ele faz nas suas palestras assim que, quando ele era jovem, no Nordeste, ele queria ir no trio elétrico carnaval. E falou para a mãe dele que ele ia, 17 anos. Ela falou, você não vai não. Eu falei assim, vou sim. Você não vai não? Enquanto você estiver debaixo do meu teto, você tem que fazer aquilo que eu quero. Eu não quero que você vá. Mas o avô até comprou o abadá para eu pular carnaval com o trio elétrico. Mas você não vai. Aí ele falou assim, ela falou assim para ele, ele falou assim, então é assim que a senhora diz que me ama? Não me deixa fazer, com 17 anos, eu vim com meus amigos? Aí ela falou assim, quem disse para você que eu preciso do seu amor? Eu não quero o seu amor, eu quero o seu respeito.
Aí ele achou estranho, minha mãe não quer o meu amor, minha mãe quer o meu respeito, minha mãe não me ama, né? Aí, depois de estudar muitos livros, fazer muitas palestras, pesquisas sobre família, sobre relacionamento familiar, ele constatou que o princípio do amor é o respeito, é a submissão. E esse princípio do amor, que é o respeito, está na Bíblia. Deus falou assim: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Aquele que me ama, me respeita. Aquele que me ama, submete. O respeito é o princípio do amor. Quando acabou o respeito, porque não tem amor. E se você vai, mas eu amo, mas não respeito, então não existe. Então você tem conceito errado sobre amor. As pessoas têm conceito errado sobre o amor. Quando fala na Bíblia que o amor tudo suporta, tolera, não quer dizer que você vai concordar com o pecado e suportar o pecado, não é isso. Suporta as diferenças. Amor, irmão, o amor, a questão da obediência, é que quando você assume um relacionamento na presença de Deus, você assume todas as regras de Deus, as regras de perdoar, às vezes não estejas inquietos por coisa alguma, as regras de você não sujeitar as coisas de Deus, as regras de evangelizar, que Ele deu a ordem. Quando você vai praticando tudo que está na Bíblia, não tem como você fugir disso. O irmão falou assim: irmão Nivaldo, eu não amo mais minha esposa, eu não amo mais. Dá seus pulos, se vira e volte a amar. Eu vou falar coisa diferente. Isso é do diabo. Você é a mulher que você escolheu, você ama, eu não amo assim. Então você vai dar seus pulos e voltar a amar. Vamos dobrar o joelho aqui e começou, irmãos. E fazendo campanha. Eu não vou falar porque está aqui no nosso meio, né? Não pedi autorização para citar o nome. Mas assim, está feliz da vida hoje. Como o irmão falou aqui, amar é uma opção. Quando Deus falou assim: amarás Deus sobre todas as coisas, não é um pacotinho pronto que põe amor dentro de você, não. Amar é um verbo, é praticar. Você começa a praticar, e você começa a brotar o amor. Então o amor, ele é cultivado, o amor, e as pessoas não reservam tempo para isso. Irmãos, como o amor está ligado ao respeito, o amor está ligado à obediência, o amor está ligado também à fé. Porque se você perder a fé, você perde a esperança. Tem um problema no casamento, na família, você tem fé que Deus vai te ouvir ou não tem? Tem fé que Deus vai entrar com problema. Tem que ter fé. Então tem que ter no relacionamento, tem que ter o amor, tem que ter obediência, tem que ter fé. Porque se você não obedece a Deus, você não perdoa. Se você não tem fé, você não tem esperança. Se você não tem amor, você não tolera, não suporta, não respeita. O irmão falou que é muito importante. Por que as pessoas estão se unindo? Nós estamos num mundo cada vez mais individualista. O que o irmão falou aqui sobre você pegar o aprendizado, tudo você tem um acesso ao Google para te ensinar. Então aquele conhecimento de família que vinha dos avós, dos pais, passando para os filhos, acabou. Porque ele te questiona, não, porque o Google é diferente, mas só que o Google não tem Deus, não tem os princípios de família. Os princípios que não são passados, você pega literalmente lá fora, e quem está lá fora não tem Deus. Então nós temos um problema muito sério para a formação familiar, porque estamos cada vez mais individualistas, cada vez pensando mais no nosso umbigo, e num casamento você entra para fazer o outro feliz, o outro entra para você feliz. Você entra para poder fazer o outro feliz, e o outro entra para fazer você feliz. Se você entrou para você ser feliz, você está errado. Você não vai conseguir ser feliz pensando só em você. Quantas vezes a mulher suporta alguma coisa do homem e o homem tem que suportar uma coisa da mulher? Quando você conversa muito pouco, você pouco conhece. Então a comunicação é muito importante para cultivar esse amor. Vocês ter diferença de gêneros, é muito importante você trabalhar para melhorar essa igualdade de gênero. Você tratar diferente os filhos, um diferente do outro, é ruim, porque já falei, não vai dar não, pai? A mãe falou que vai dar. O filho consegue colocar o pai contra a mãe. Na verdade, um casamento, ele é como um encontro de Deus com o servo, com os filhos dele. Há um casamento, ele tem que se encaixar. Tem que se encaixar. E as pessoas têm que estar dispostas a aprender. Porque tem pessoas que não estão dispostas a aprender.
As pessoas acham que já sabe tudo, tem domínio em toda a situação, não tem humildade para reconhecer que precisa. Eu estava conversando esses dias, às vezes demora 5, 10 anos para conhecer alguma coisa da mulher. É muito tempo para quem já casou. Tem pessoas que demoram 6 anos para descobrir o ponto G. Tem pessoas que demoram anos para entender algo da intimidade, sendo que tudo pode aprender e não busca aprender, e tem um tabu, porque o sexo vem para as pessoas, às vezes, por outros meios e não pelo meio correto, que os pais deveriam passar. Mas tem um tabu, não falam nada. Como não falam nada, aprende com os outros, coleguinhas, aprende com os outros, revistinhas, aprende com os outros, internet, aprende com todos, menos com os pais. Tem pais que deixam para falar sobre isso depois que tem 17, 18 anos, sendo que o menino já teve acesso com 12 anos de idade. A capacidade de você colocar os seus problemas e a capacidade de você ouvir ajuda muito. Mas tem muitas pessoas que não querem ouvir. Quando as pessoas tentam resolver seus problemas conjugais, já está muito avolumado há muito tempo com aquele problema. Já virou uma bola de neve que parece que não tem como resolver mais. Tudo se aprende e tudo se resolve. Quando as pessoas cumprem os 2 mandamentos da Bíblia Sagrada, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos, você cumpre toda a Escritura Sagrada. E se os 2 estão amando a Deus sobre todas as coisas, então o casal, quando está namorando, não vai entristecer a Deus com fornicação, com sexo fora do casamento. E se ele ama o próximo, não vai entristecer a Deus traindo, mentindo, dando falso testemunho. Então, se cumpre esses 2 mandamentos, Deus está ali. Porque estão se unindo muito mais para evangelizar, para fazer obra, para fazer a vontade de Deus, do que para fornicar, do que para pecar. Então, se os 2 estão fazendo assim, estão em espírito. Se estão em espírito, Deus está ali. Se Deus está ali, quem sou eu para entregar uma profecia que aquilo não é de Deus? Mesmo que não era, pode passar a ser de Deus, porque estava em total obediência à Escritura Sagrada. Deus estava ali. Então, muito mais depende dos 2 do que próprio agir de Deus. Porque Deus vai agir conforme os 2 se comportarem. Eu costumo dizer, não canso de dizer, que as pessoas, os casais, pararam de namorar. Não estou falando de sexo. Pararam de namorar. Sexo é uma consequência desse namoro. As pessoas pararam de namorar. Pararam de andar de mão dadas. Pararam de beijar na boca demorado. Pararam de fazer cafuné. Pararam de observar o cabelo. Pararam de conversar até tarde. Eles param de namorar, então eles perdem a sensibilidade. E aí, quando vem a parte sexual, é só por cumprir tabela, é só pela vontade de um e não do outro. E essa intimidade de você estar junto, sempre se tocando, sempre se conversando, sempre observando, faz com que outra pessoa seja reconhecida e valorizada dos 2 lados. Essa irmã aqui fez uma proeza comigo e minha esposa. Ela falou assim: eu quero dar um presente para vocês. Como ela é fotógrafa, quero fazer um book para vocês. Fotos profissionais, coisa mais linda. A mulher gosta muito disso. Aí foi bênção de Deus, né? De graça, né? Aí vocês põem a melhor roupa de vocês e vocês vão lá para o Parque Mão Bonifácio. Foi, né? Aí tudo bem. Aí meu filho, tudinho, se aprontou aquela roupa linda e tal. Eu também coloquei uma roupa boa, ela também, esposa também, fomos lá. Todo mundo com roupa de esporte lá, para fazer caminhada, a gente com todo chique, lá no Parque Mão Bonifácio. Aí falou assim: agora põe a mão assim. Aí põe a mão nela para tirar foto. Pega no rosto dela, agora olha para ela. Ela tirando foto. Agora beija. Não, demorado. Aí eu falei: aqui. Faz tempo que eu não beijava tão demorado assim. Aí eu percebi que as pessoas pararam de fazer isso. Elas pararam de reservar tempo toda hora para elas. Tem tempo para tudo, tem agenda para isso, agenda para aquilo, horário de trabalho, horário de estudo, horário de não sei o quê, horário de ir para a igreja, e horário para a família. Então, as pessoas precisam reservar tempo. Tem um jovem que queria
namorar a jovem queria, o jovem também. Eu falei assim, o que o senhor acha, pastor? Seus pais deixaram? Deixaram. Os pais deixaram. Os dois lados querem. Vocês também querem também? Querem saber se eu autorizo? Namorar só dentro da igreja. Aí ela perguntou, por quê? Porque aí você vai saber se ele quer você realmente. Aí namorar só dentro da igreja. Fora não, nem conversar. Rapaz, ela não vai da mãe. Aí começaram a frequentar a oração na madrugada. Começaram a frequentar a oração no meio-dia com o irmão Bosco. Aí começaram a frequentar à noite na igreja. Aí não deu uma semana, ele desistiu. Irmãos, às vezes você faz muito o que o outro gosta, você acaba deixando o outro mal acostumado também. Eu falei para uma irmã aqui, que lá nos Estados Unidos, uma jovem de 25 anos, falei na igreja aqui, não tinha tido namorado algum, ela ainda era virgem. E aí os pais foram embora e Deus falou, fica, ela ficou naquela cidade, naquela igreja. Ela ficou morando sozinha. De repente aparece um jovem lá de 25 anos, que deu testemunho dele, novo convertido, ex-drogado, ex-alcoólatra, ex-tudo que você pensar, ex-tudo. E aí Deus fala no coração dela, aquele ali é o seu. Confirmou de novo, esse aqui é o seu. Ela foi e falou com o pastor e tal, falou assim, ó, Deus falou, vamos orar. Aí ela foi e falou com ele, ó, Deus mostrou que é você. Eu falei assim, eu? Então vamos orar. E começaram a orar, começaram a conversar, e conversando, se gostaram, e aí eles casaram. E depois do casamento, ela falou assim para ele, olha aqui, eu sei que você é ex-drogado, ex-alcoólatra, ex-isso, ex-aquilo, isso tudo. Só que é o seguinte, se você cair, escorregar em algum momento, porque é possível acontecer isso, né, se você perder a fé. Mas se isso acontecer e você cometer esse erro, não vai para nenhum lugar não. Vem para cá, que nós vamos buscar a Deus até você se libertar. Mas pode vir, que eu já escolhi você como meu esposo e vamos lutar até você conseguir a sua libertação. E ele começou a trabalhar numa empresa em que o patrão obrigava toda sexta-feira o churrasquinho e a cervejinha. E aí daquele funcionário que não participasse. E ele estava lá na sexta-feira com churrasquinho, tinha garçom, tudo. E o garçom era alguém do bairro dele que sabia da história dele, sabia que ele bebia até ficar estirado no chão. E aí, o garçom veio com a cerveja, e aí? Não, obrigado. Ah, você, rapaz, que isso? Você bebia até ficar no chão, você não quer, que isso, não quer beber? Por quê? Assim, eu não quero não. Por que você não quer? Ele falou, como poderia eu fazer um mal tão grande a quem me ama tanto? Quando a gente paga o mal com o bem, Deus entra no negócio. Quando você devolve com a mesma moeda, o inimigo entra no negócio. Se você tem convicção de que Deus está no seu relacionamento, as regras não são mais suas. Eu quero isso, faço isso, você não, as regras são do Senhor. O que Deus quer para essa situação no casamento? O que Deus quer para outra situação no casamento? Ela falou assim, se ele me fizer um mal, que ele prometeu que não voltaria mais para a droga, para o álcool, eu vou fazer o mal de brigar com ele? Não, eu vou pagar com bem. Você vem aqui, vou te fazer bondade, vou te ajudar até você se libertar. E ele não esqueceu disso. E são exemplos para nós. A gente não para pensar antes de falar alguma coisa. Meu pai saiu para Gandaia, quando ele estava no mundo, saiu para Gandaia e voltou, minha mãe revoltada com ele, e discutiram, e ele falou assim, então vou embora. Ela falou, então vai. Ela não pensou em falar isso, falou, então vai. Ele foi, não voltou mais. As pessoas, elas não param para pensar antes de falar as coisas. As pessoas conversam e falam em violento estado emocional, e tomam decisões que não gostariam de tomar, pela emoção. E depois já está tudo separado, e sem propriedade separado, filhos separados, está tudo separado. E aí quem é o filho mais velho, que era eu, tem que assumir o comando da família, e tem que se dar os seus pulos, e correr atrás de trabalhar. Muda todo mundo. Então, irmãos,
Se o amor, diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas, não é um amor um pacotinho pronto que vem no seu coração. Você vai praticar para amar a Deus, você vai obedecê-lo, você vai submeter, você vai se humilhar e você vai amar a Deus. Amar, correr, nadar, andar, amar é um verbo, é praticar. Então as pessoas praticam, elas passam a amar. Então eu falei para o irmão, dá seus pulos, irmão, e volte a amar a sua mulher. Dá seus pulos, vamos buscar Deus. E vou buscar a Deus, o inimigo saiu do corpo dele, e ele parou de trair a esposa dele, estão firmes no caminho do Senhor. Assim que funciona. Amém? Vamos ficar em pé?